Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos ler um artigo que eu publiquei aqui no Vai Ali, sob o título Os desastres são oportunidades de lucro? Para quem? Muito bem. Eu quis mudar o nome da matéria original da publicação de A Terra é Redonda, porque lá o título está assim: Os capitalistas de desastre. E o articulista aqui, o Luiz Marques, que publicou em 5 de junho de 2024 essa reportagem, essa matéria, ele está falando da doutrina de choque. A doutrina de choque, a ascensão do capitalismo de desastre, uma publicação da Nova Fronteira de 2008, fala, é um livro da Naomi Klein, que é uma premiada jornalista canadense e que publica em diversos idiomas, e fez essa pesquisa e compôs esse livro. Então eu vou repetir o nome do livro: A Doutrina do Choque, a ascensão do capitalismo de desastre, editora Nova Fronteira, uma publicação de 2008. Muito bem. Luiz Marques inicia a sua articulação assim: na crise climática, como a catástrofe das enchentes que nós acabamos de viver aqui no sul do Brasil, os neoliberais se travestem de socialistas, e a demagogia do mercado autorregulado é trocada pelo estatismo de conveniência. Aí ele inicia com o título Doutrina de Choque, explicando o que eu antecipei aqui. Naomi Klein é uma premiada jornalista canadense com publicações em diversos idiomas. Em A Doutrina do Choque, a Ascensão do Capitalismo do Desastre, Nova Fronteira, 2008, conforme eu já falei 2 vezes, propõe um olhar sobre a história do Estado corporativista, onde a globalização, que é o codinome do livre mercado, aproveita a chance de desastres naturais. Ele dá exemplo aqui Sri Lanka, ou golpes militares, ele dá o exemplo do Chile, ou guerras, ele dá o exemplo das múltiplas que tiveram no Iraque, ou atos terroristas nos próprios Estados Unidos, para alterar a legislação da economia em prol de corporações na área de construção civil, na área de segurança, na área de saúde, na área de turismo e várias outras áreas também. Tal tem sido o modus operandi do sistema para implementar a nova razão do mundo, na direção de uma distopia anarcocapitalista. Os choques servem para minar e exterminar resquícios de um estado de providência no imaginário social e no real. Então, a ideia é que o choque está acontecendo, ou se aproveitam da ideia de que o choque aconteceu, ou o choque é provocado. Eu, sinceramente, não sei se ele tem a intenção de dizer isso, com base no livro, obviamente. Mas, de qualquer forma, os choques que aconteceram servem para minar e exterminar aquilo que seria o estado da providência. Você paga lá o seu tributo ao Estado, seja em qualquer tipo de imposto, ou dinheiro que vem de você de qualquer natureza, compõe o orçamento do Estado, e o Estado providencia a solução das necessidades, ou cuida das necessidades básicas do cidadão em convivência democrática dentro de um país. Segurança pública, saúde pública, educação pública, cuidado com várias outras coisas que nós já conhecemos, eu não vou me delongar. Mas cuida de acabar, de exterminar com essas providências no imaginário social e também naquilo que acontece na realidade. Foi o que ele disse. A inundação do berço do blues e jazz, que foi lá o furacão Katrina, de 280 quilômetros de rajadas e 2.000 mortos em 2005, enseja um artigo emblemático de Milton Friedman no Wall Street Journal.
entre aspas, abre aspas. A maior parte das escolas de Nova Orleans está em ruínas, assim como os lares das crianças que lá estudavam. As crianças espalharam-se pelo país e a oportunidade de reformar o sistema educacional. Olha, o que o Milton Friedman está fazendo nessa crônica no Wall Street Journal? Milhares de professores são demitidos, empreendedores privados recebem o licenciamento das escolas públicas, não como uma medida urgente de alívio às pressões pelo caos, mas como uma reforma permanente, ou seja, se aproveitaram daquele choque, obviamente, e fizeram uma reforma voltada ao capital, aos investidores, não para solucionar o problema daqueles miseráveis que lá ficaram com a tragédia ou com o desastre. Um desastre, obviamente, que não pode ter sido provocado por alguém, mas rapidamente se aproveitaram desse choque. Essa é a base do raciocínio. Os capitalistas de desastre não têm interesse em consertar o que existiu. O processo chamado de reconstrução conclui a obra do desastre original ao eliminar o que restou da esfera pública e das comunidades. Depois busca substituí-las por um tipo de nova Jerusalém corporativa, e é assim que as vítimas se reagrupem e reivindiquem direitos sobre o que era seu, sublinha Naomi Klein. O que a Naomi Klein está dizendo? Que os capitalistas do desastre, eles vêm substituir aquela comunidade, aquela sociedade por uma chamada Nova Jerusalém corporativa, antes que aqueles pobres coitados possam se reagrupar e reivindicar direitos sobre aquilo que era seu. Porque quando eles chegarem lá já terá acontecido. Então, quando vier o desastre, o choque vem repentinamente para apressar as coisas em favor do capital. A pressa de setores que a miúde instigam e não se comovem com as iniquidades sociais e étnicas ilustra a estratégia do think tank. A pressa dos setores que a miúde instigam e não se comovem com as iniquidades sociais e étnicas ilustra a estratégia dos think tanks. Os think tanks da opressão e exploração. Medo e desordem são catalisadores de cada salto para frente. O anti-estatismo faz do voluntariado uma alternativa aos órgãos regulatórios para colocar em prática o receituário do consenso de Washington, a saber, quanto menos Estado, melhor. O tripé que sustenta o ideário é a privatização, a desregulamentação governamental e o ajuste fiscal para conter os gastos sociais. Eu vou reler isso, porque isso é muito conhecido aqui no Brasil. O tripé que sustenta o ideário é a privatização, a desregulamentação governamental e um ajuste fiscal para conter os gastos sociais, aqueles que beneficiariam a população a quem é de direito. O judiciário e a mídia comercial prestam-se para operar golpes agora, dissimulados com a chancela do legislativo, para envernizar o conluio dos donos do poder, adequar as leis tributárias, fundiárias, ambientais e o que mais aparecer, ou o que mais apetecer à voracidade deles. A autora Naomi, em tela, recusa aquelas narrativas em que o capitalismo desregulado anda de par com a democracia. Ela não crê nisso. Entre privatizar ou morrer é um subtítulo dentro da matéria. Naomi Klein compara um choque econômico ao tratamento de choque nos pacientes psiquiátricos e nos prisioneiros da CIA em Guantánamo, como técnica de interrogatório para os recalcitrantes.
Os métodos violentos expressam convicções que lembram as cruzadas na Idade Média. Para toler a audiência dos progressistas, no proletariado e no subproletariado, a extrema-direita descobre na bandeira da liberdade individual pela via do consumo um critério seletivo para decidir sobre a sociedade que queremos, em contraposição às lutas revolucionárias para transformações coletivas. A liberdade individual une o idealismo ao radicalismo na abolição das regulamentações forjadas pelo keynesianismo na Europa e pelo nacional-desenvolvimentismo no Cone Sul da América Latina, obstáculos à acumulação sem freio das gulosas fortunas. Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e o popstar da Universidade de Chicago, Milton Friedman, que nós citamos acima, confere um ar de cientificidade à ganância desses poderosos. Governantes liquidam ativos que são o produto de investimentos públicos e conhecimento para construí-los e fazê-los valiosos. Tudo tem de passar às mãos dos particulares depois que as iniciativas governamentais, com dinheiro público, valorizaram aquilo ou fizeram aquilo acontecer. Privatizar ou morrer, diz o FMI. Os contra-revolucionários se nutrem de axiomas matematizados. Segundo Eduardo Galeano, as teorias ultraliberais pariram um Augusto Pinochet, por exemplo. Se com Salvador Allende no Chile, o pão, o leite e o transporte abarcam apenas 17% do salário mínimo sob as patas do general, 74% dos rendimentos se destinam à aquisição do pão. No mais, 45% da população cai abaixo da linha da pobreza e os 10% mais ricos ficam 83% mais ricos. Os 10% mais ricos ficam 83% mais ricos, com toda a perda de valor aquisitivo do povão quando o golpe de Pinochet sobre Salvador Allende no Chile. Isso na década de 70. Os financistas, como viciados, ignoram as desigualdades e perguntam pela próxima dose. O PIB é insatisfatório na saga hiperindividualista e esse PIB alto aqui pode muito bem servir apenas aos 10% mais ricos, o que via de regra é o que ocorre. A purificação feita com a ortodoxia é um convite ao abismo da infelicidade, ou seja, ampla, geral e restrita. Argentina, Uruguai e Brasil, que brilharam em planos de igualitarização, quais as reformas de base do João Goulart, cedem lugar ao pesadelo de um capitalismo filtrado pela lente do laissez-faire. Na Argentina, a ditadura chega ao poder com a dívida externa de 7,9 bilhões de dólares e, quando é expulsa da Casa Rosada, o é com um déficit de 45 bilhões. No Uruguai, a junta militar eleva o débito de $500 milhão, ou seja, 500 milhões, para 5 bilhões, quando ela sai do governo. No Brasil, de 3 bilhões de dólares, o passivo salta para 103 bilhões de dólares no final dos governos militares de 1985. Eis o saldo da experiência que retirou o neoliberalismo da biblioteca para configurá-lo na política. A Era das Descontinuidades, um outro subtítulo. Naomi Klein enfileira exemplos de vários países, Bolívia, Polônia, China, África do Sul, Rússia, Estados Unidos da América, para explicar o princípio da doutrina do choque. As apropriações unem a planificação tecnocrata à repressão covarde dos subalternos. Não raro a ordem imposta pela força pelos agentes oficiais. Remédios neoliberais são impopulares. O objetivo final é pulverizar a noção emancipadora da solidariedade institucional do Estado em relação aos indivíduos, credores de direitos, que são eles, indivíduos que pagam impostos, que compõem o orçamento, né? Mas eles querem pulverizar a noção
de emancipação da solidariedade institucional do Estado em relação a esses indivíduos. Também romper a solidariedade pessoal e a lealdade entre os trabalhadores tornados concorrentes com a flexibilização dos valores civilizatórios e da dignidade. O monetarismo esconde cartas na manga. Se você ganha um salário de fome e você se rebela e não quer continuar naquela situação, o chefe vira para você e fala assim, ó, tem uma fila ali fora que nem o que você tem. Você está reclamando? Eu chamo aquele lá. Aquele lá, o que ele vai fazer? Ele não vai ser leal a você sabendo que você está sendo explorado, porque ele está passando fome. Se você cair, se o chefe ficar irritado e te mandar embora, ele assume o seu lugar por causa da sobrevivência. E você fará o mesmo no futuro. Então, a pauperização do trabalho rompe essa lealdade. É mais ou menos isso que ela está falando. Ela, no caso a Naomi, né? Porque o articulista está citando o conteúdo do texto dela. O monetarismo esconde cartas na manga. Tem outras, esse foi apenas um exemplo. Joseph Stiglitz, que é um economista, resume a mentalidade dos fabricantes de choques. Olha bem, tem um desastre, depois eles vêm com um choque. Vamos entender isso aí. Stiglitz explica, só a ação ao estilo Blitzkrieg, que é aquela revoada de ataque sobre um país, que acontecia na Segunda Guerra Mundial, né, por parte dos alemães, aquela invasão de choque, quebrando tudo e botando as pessoas pasma pelo que está acontecendo. Então isso é o Blitzkrieg. Só a ação ao estilo Blitzkrieg, na janela de oportunidade, propiciada na névoa da transição, quer dizer, então, quando está todo mundo doidão, possibilita a realização de mudanças antes que a população se organize para proteger seus interesses ou antes mesmo que ela se dê conta. As multinacionais colonizadoras das nações selvagens, entre parênteses, veem ativos estatais como terreno a ser conquistado. Correios, aeroportos, portos, estradas, escolas, bancos, energia elétrica, água, gás, petróleo, seguridade social, parques nacionais, defesa civil e até a guerra, em qualquer escaninho público das instâncias federativas colonizadas. De acordo com o jornalista italiano Benedetto Vecchio, a abordagem kleiniana foca a atenção na descontinuidade da trajetória do capitalismo no século XX, ao revés da celebrada continuidade nos 30 gloriosos anos do estado de bem-estar social. A tragédia lota as estatísticas de desempregados e de relatos tristes os consultórios psicológicos. O curioso é que o fracasso do sistema vira case de sucesso no balanço dos aprendizes de feiticeiros. A besta do neoliberalismo ora mergulha na corrupção, ora no autoritarismo, sempre ameaçando as instituições da democracia com os tentáculos do regime discricionário, a aporofobia, o racismo e as injustiças imemoriais. O Estado corporativista e financiarizado possui atribuições monetizadas por um trust de negócios que circula entre a mais-valia e os cargos públicos sem conflito de interesses. A trama espúria renova a instabilidade das relações sociais e a desagregação da sociabilidade. Seres humanos são tratados como unidades mercantis. Você não é cidadão, você é um consumidor e de pronto rotulados na categoria ou de cidadãos ou de subcidadãos. Não ao oportunismo da vez. O dirigente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, subestima os 15 bilhões de créditos liberados pelo governo federal às grandes empresas com juros simbólicos de 1% ao ano. Em entrevista, o líder empresarial reconhece o afago paternalista, mas ainda minimiza o montante alçado. A expectativa era superior. Na crise climática com a catástrofe das enchentes, os neoliberais se transvestem de socialistas. Pedem que o tesouro jorre essa dinheirama
na sociedade e, em simultâneo, seja camarada comprador dos serviços que financia. Em ocasiões, a demagogia do mercado autorregulado é trocada pelo estatismo de conveniência. A questão é como serão aplicados os aportes do erário. A solidariedade deve ter caráter verdadeiramente comunitário e sem desvios. Ele está falando de onde que o dinheiro sai, que é do Estado, e para onde que ele vai, que é para as corporações. Não espanta a recente criação do governo gaúcho de secretarias extraordinárias para a reconstrução e redefinição de normas fiscais que têm entre suas funções a contratação das obras de infraestrutura e o monitoramento dos contratos de concessões com os recursos advindos de Brasília. Tampouco surpreende o secretário recém-nomeado pelo governador Tucano querer imprimir com celeridade a privatização em rodovias e em 2.000 escolas públicas no território Huasca, com as eufemísticas parcerias público-privadas chamadas de PPP. Nós estamos agora em setembro e sabemos que houve a nomeação de um interventor do governo, para dirigir esses valores. Mas eu não sei exatamente o que está acontecendo lá agora e se está sendo efetivo. Alguém precisa avisar o marinheiro que o auxílio não era para navegar na lama do privatismo. É para qualificar a vida dos sobreviventes do cataclismo, enaltecida por um planejamento participativo. O espectro de Nova Orleans paira sobre o calcanhar do Brasil. Não vale imitar o quero-quero e cantar longe do ninho. Se não houve aceno do presidente petista à negociação direta das empresas com os empregados para arrochar os salários e remanejar as férias, isso revela que o antitrabalho é página virada no horizonte brasileiro. Ontem, a opinião dos trabalhadores era desconsiderada. Os patrões tinham o timbre da exclusividade na voz do mando e obediência. Hoje a CUT e o conjunto dos movimentos sociais necessitam ser ouvidos, o que não é favor, e o senso comum em ambientes democráticos. Cabe à República demonstrar imaginação para não tropeçar nas próprias pernas. Muita calma nessa hora. A notícia está de molho, desmistifica as pseudo-virtudes do mercado e amplia o controle sobre a res pública. Para mais informações, visite a reportagem de Gabriela Moncal, Álvares e Marçal McKinsey. O capitalismo de desastre toma a frente na reconstrução do Rio Grande do Sul. É uma matéria dessa moça Gabriela Moncal. Não ao oportunismo da vez. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, verbaliza a intenção de a União realizar gestão e a manutenção de todas as estruturas de proteção contra cheias, a começar pelo Muro de Mauá, diques e casas de bombas em Porto Alegre. A União moderniza o aparato e repassa a responsabilidade das prefeituras da região metropolitana à administração estadual por meio de um organismo público. A proposição da governança Lula resolve o problema estrutural. Bom, isso foi em junho e parece que realmente assumiu lá uma pessoa do governo, não vem ao caso eu falar sobre isso, e parece que a coisa está se resolvendo. Luiz Marques é professor da Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi secretário estadual de Cultura do Rio Grande do Sul no governo de Olívio Dutra. Isso foi publicado originariamente na revista Teoria e Debate número 245. E a referência aqui é a doutrina do choque, Ascensão do Capitalismo do Desastre, de Naomi Klein. Então, eu já sou a terceira publicação aqui no Vai Ali, e mais agora o programa pontuando. Como esse texto é de junho, muita coisa já aconteceu de lá para cá. O Estado, o governo petista realmente tomou a frente e a verba está sendo destinada. Agora, se há sucessos e insucessos, eu não vou comentar, até porque desconheço em profundidade. Mas a origem da matéria não é só falar desse desastre aqui nosso, é de falar exatamente das oportunidades de lucro. Todas as vezes que é um desastre, aparece alguém dando um choque para levar o dinheiro do erário público para uma privatização. É o caso das guerras, é o caso das contra-revoluções e etc. Bom, eu vou terminar o podcast para ele não ficar muito longo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.